Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast dessa semana. Essa semana que é a última semana do mês de abril. E hoje nós iniciamos esse programa dessa quinta-feira falando sobre um tema que a gente falou o mês inteiro. Mas hoje vai ser um dia diferente para que a gente vai continuar falando esse tema que muitos de vocês às vezes não conhecem. Mas antes de nós iniciar o nosso podcast de hoje, eu não poderia deixar de falar sobre a perca que nós tivemos essa semana do nosso Papa. E ele, tão diferente de todos os outros, com olhares às situações mais vulneráveis que nós temos no nosso país. Mas aqui eu abro um parêntese, a questão, a causa pelas mulheres. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver que eu compartilhei muitos onde o Papa fala, onde tem mulheres, onde é a situação, o respeito pelas mulheres. Então hoje eu quero dizer que a gente agradece o Papa por ele ter feito esse trabalho, que ele fez a transformação dentro do Vaticano e voltado à causa pelas mulheres. E o podcast Fala Mulheres dessa semana, ele só tem que agradecer e dizer sempre que o próximo que vier, que tem esses olhares também pelas mulheres. Mas, para dar início ao nosso podcast, nós estamos com duas convidadas aqui. Nós temos a psicóloga, a doutora Ana e a Letícia. Então, se imagine o que não vai sair hoje aqui, né? Então, sejam todos bem-vindas. Olá, Ana, seja bem-vinda ao nosso podcast Fala Mulheres dessa semana. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, tudo bem. Então agora nós vamos conhecer um pouco das nossas convidadas de hoje, né? A Ana, a Letícia, onde que elas atuam, né? Quem que são as nossas convidadas, que você já vai entender aqui que nós vamos estar conversando com vocês hoje. Fique ligado ao nosso programa Podcast Fala Mulheres, já manda para teus amigos, não esquece de se inscrever no nosso canal e vai compartilhando com teus familiares. É o momento de você fazer o teu micro momento de felicidade. Chama teus amigos, chama a família, liga lá no podcast Fala Mulheres, toma teu chimarrão, uma pipoquinha e escuta nós lá e assiste esse nosso programa que está imperdível como todos os outros que nós já estamos levando a todos vocês. Vamos conhecer um pouco da doutora Ana. Conta para nós de onde que você veio, Ana. Quanto tempo está em Laranjeiras? Aonde que você está atuando? Então, nós precisamos conhecer um pouco das nossas convidadas. Obrigada. Então, eu nasci em Tocantins, Couto Magalhães, e eu fui adotada com 5 anos pela minha mãe hoje, a Gelsi, que junto com o Claver, que são os donos do Sorvete Cascata, não sei se você conhece. Conheço. Eles são do Sorvete Cascata. E eu fui adotada com 5 anos pela minha mãe, que dizia que ela queria dar luz para quem não tem luz. E eu fui uma dessas crianças que ela pôde ajudar. E daí, desde então, né, a partir dos 5 anos, eu já vim para Laranjeiras. Antes dos 5 anos, eu já tinha vindo para Laranjeiras. Daí a minha mãe me adotou e eu fiquei para cá com ela ali. Ela me salvou, me deu uma segunda chance de vida. E desde então, estamos aí, em Laranjeiras do Sul. E eu morei um tempo na época da faculdade e morei em Guarapava. Morei por uns 6 anos em Guarapava. Daí depois voltei para Laranjeiras para atuar aqui. Então, gratidão, obrigado a Gelsi de ter essa estrela, né? Que hoje ela vai brilhar no nosso podcast Fala Mulheres, trazendo sua história, a sua vida, né? E tendo como referência a Gelsi, que todo mundo conhece ela aqui na cidade também. Então, muito obrigado. Desde já eu agradeço por você ter aceito estar aqui no nosso podcast. Nosso podcast, a gente abre a vida da pessoa e vai compartilhar com você. Então, é muito importante. Fica ligadinho aí, não desliga, aumenta o volume e compartilha com os teus familiares. Vamos lá, Letícia. Quem é a Letícia? Aonde que você está atuando, Letícia? Vale lembrar que a Letícia vai contar quem que ela é e mãe de quem também, hein?
Então, eu sou Letícia, natural aqui de Laranjeiras mesmo. Morei há uns 10 anos, mais ou menos, em Maringá e retornei para cá no período de pandemia. Hoje eu atuo como técnica de enfermagem na Ciscop, na área de ortopedia. Estou estudando enfermagem também. Sou mãe do Samuel, me defino como mãe do Samuel, me defini muito tempo como mãe do Samuel. E estamos aí para esclarecer algumas dúvidas sobre ser mãe de autista, né? Então aí dá para você ver como que vai ser. Então, aqui vai lembrar a Letícia, filha da dona Leonete, que todo mundo conhece, né? Ela é enfermeira aposentada. Aposentada já da saúde do município. Né? Então, aqui vai um abraço a Leonete também. Muito obrigado também de ter a tua estrela aqui junto com nós hoje brilhando, Leonete. Eu sei que muitas histórias lindas vão sair e que vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. Que vai abraço para você, Leonete, também, que a gente nem sabia que era tua filha, né? E hoje fiquei sabendo, a Geuci já conheço, a Leonete também. Então, mães exemplares que tem essas filhas hoje que vão aqui junto com nós esclarecer muitas dúvidas e levar muitas situações que às vezes você não sabe ou está vivendo e não conhece como você se apoiar. Então o podcast ele vem com o objetivo de levar informações, aprender e o objetivo de que chegue até você com uma motivação e um momento de ajuda também a vocês. Então a Letícia, mãe do Samuel, mãe de autista. A Ana, ela é autista também, mas ela vai explicar esse detalhe, como que chegou a esse diagnóstico. Então, assim, hoje o nosso podcast é imperdível como todos os outros. Então, agora passo a palavra para que vocês tomem conta e contem o que nós estamos curiosas para saber, né? Vamos começar pela Ana. Ana, conta a tua trajetória, como que você chegou a esse laudo, né? E estamos aqui. Então, minha mãe já desconfiava um pouco, né? Ela já, com as terapias dela do bio, ela já identificava um pouco sobre a questão do autismo. E eu fiquei um pouco relutante, né? Mas eu já também identifiquei algumas coisas, porque eu atendo crianças autistas, né? Mas eu achava que poderia ser algum outro transtorno também. Então, eu fui atrás. Numa palestra que eu assisti, da doutora Lígia, lá em Foz do Iguaçu, e daí eu me identifiquei muito com a palestra dela. Ela falou muito sobre a história dela, falou sobre o diagnóstico tardio na fase adulta, falou sobre as mulheres, e eu fiquei, assim, fascinada. Eu fui fazendo um checklist na minha cabeça, sim, 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 me identifiquei muito, e fui atrás. Fui num psicólogo, em Guarapuava, no Aba Neuro, e ele fez toda a avaliação e o protocolo. E ali mesmo já dava para fechar o laudo. Mas depois eu fui num neuro. Como eu estava passando por uma situação bem difícil, pessoal, e estava com muitas crises e situações bem conturbadas, o neuro achou que poderia ser borderline, que é muito parecido esse transtorno de personalidade com o autismo. Porém, principalmente em mulheres, que é muito diagnosticadas erradas, muitas vezes por causa desse transtorno, que é um transtorno de personalidade. Eu não sabia muito me expressar quem eu era, e por causa de todo momento que eu estava passando, parecia ser um borderline, mas não chegou a fechar por causa dessa dificuldade de entender quem era a Ana por trás daqueles momentos que estava vivendo. Então, meio que estagnei, não quis procurar mais. Daí, de novo, veio minha mãe falando, você tem que buscar atrás, vai atrás disso. E fui atrás. Daí, com a psiquiatra, a doutora Cristina, que atendeu hoje na Otus, né? Eu já sabia do laudo, e a doutora Cristina só confirmou o que eu já sabia. E, assim, ela me acertou muito na questão da medicação, a importância de ter uma medicação, porque não só o autismo, mas veio como comorbidades. O que a gente chama de comorbidades são algo que vem além do transtorno, né? Então, todo transtorno hoje, para ser um transtorno, tem que ter algum prejuízo, ou na área social, ou na área acadêmica, tem que ter algum prejuízo em alguma área da sua vida, para ser um transtorno. Então, eu via que eu já tinha muitas dificuldades, principalmente na infância. Eu sempre tive dificuldade de entender quem eu era. Eu olhava uma pessoa que eu gostava muito e eu queria ser aquela pessoa. Eu não sabia quem era a Ana. Então, eu conseguia muito espelhar
aqueles comportamentos e tentava me encaixar. Eu tinha muita dificuldade de amizade, de manter as amizades. Eu queria sempre agradar todo mundo, não sabia dizer não, fui muito manipulada, eu tive bastante dificuldade com a questão sensoriais, com a questão no chuveiro, de tomar banho, lavar a cabeça, tinha muito, dava gritos, não gostava muito, um pouco da seletividade alimentar também, dificuldade com textura, com a rigidez cognitiva extrema, por um acaso que eu queria uma coisa, ficava no hiperfoco, e até minha mãe comprar aquilo eu não parava, então eu tinha muita rigidez, eu sempre queria daquele jeito as coisas, não aceitava o não, tinha bastante irritabilidade, então isso foi um processo muito difícil, e na fase da adolescência mais difícil ainda, então assim, é muito comum as meninas autistas serem diagnosticadas mais tardio, principalmente na fase da adolescência, por causa que a flexibilidade cognitiva pode vir até a fase da adolescência, depois da adolescência começa a rigidez, então isso em estudos é comprovado que a rigidez cognitiva nas mulheres é comprovado depois da fase da adolescência para a fase adulta, que começa a aparecer essa inflexibilidade, essa rigidez de não querer aceitar a mudança, não querer aceitar a opinião do outro. Então, isso daí se torna muito inflexível. E eu tornei muito isso na fase da adolescência e da infância também, porque eu era uma criança mais hiperativa. E, geralmente, algumas são mais quietas, tímidas, e o meu não. Era muito mais transparente em algumas situações, só que eu me encaixava muito bem socialmente. Então, quando eu fui na psicóloga, quando eu reprovei na 5ª série, que eu tive muita dificuldade também com a questão da parte acadêmica, por causa do hiperativo, eu não enxergava direito. Então, eu tive bastante déficits nessa parte. E identificou mais como se fosse um TDAH. Não era muito falado sobre o autismo, não foi diagnosticado autismo. Então, depois de muitos anos que eu fui buscar atrás, daí fechou o diagnóstico de TEA nível 1, com altas habilidades e, além disso, a questão das comorbidades, que é o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, que isso vem trabalhado com medicação e terapia, né? E a questão das altas habilidades é uma criança que, quando você tem que ser meio que adulto, a gente acaba resolver problemas. A gente acaba criando planejamentos na cabeça. Então, a gente é intenso, mas a gente tem alguns hiperfocos, que é gostar muito de algumas coisas, eu aprendo muito rápido línguas, tem como se fosse um pouco autodidática, mas tem as especificações. Se não for da minha motivação, eu não vou me ter tanto interesse. Então, isso foi um pouco difícil também para a minha família, às vezes, aceitar algumas situações. Mas hoje, com a medicação e com terapia, consigo ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas foi muito difícil até eu entender o diagnóstico. Fez sentido a minha vida depois disso. Então, foi a importância. A importância do diagnóstico é, sim, importante. As mulheres terem essa busca por um autoconhecimento, porque é muito entendido assim que muitas mulheres acham, principalmente o quadro depressivo, que é muito comum, depressão e ansiedade em mulheres autistas, não se entender e achar até a questão de... É tão camuflado, esse masking que a gente chama, esse mascaramento, que às vezes a gente fala, mas eu não sou autista. Não pode. Isso é tão normal. E rotulado como loucas, esquisitas. E achar que isso é verdade. E não é. Entendeu? Por trás disso. Só que tem que ter muitos especialistas para entender isso, porque hoje não tem tantas escalas que são específicas para as mulheres. Tem mais a questão dos meninos, que é mais aparente as estereotipias, é mais aparente em si o diagnóstico para você conseguir mais cedo. E nas meninas, muito mais mascarado. Então, precisa ter estudos, precisa você ir além das escalas, não só perguntar sobre uma questão social. Ela tem amizades? Tem. Não, é muito fácil um adulto conseguir mentir nessas horas e conseguir mascarar. Não, eu sou... Mas quais amizades? Quantas amizades você tem? Você tem amizades virtuais ou você tem amizades? Como que é esse tempo de amizades? Como que é essa socialização? Porque prejuízo também, principalmente na parte da socialização. Como que é a questão sensorial? Como que é os estímulos para você? Como que é a interpretação de linguagens não verbal, interpretação de metáforas, ironia? Então, tem que ser muito além das escalas para poder ajudar essas mulheres. E eu vejo isso porque eu passei por isso. Então, hoje, o que eu puder ajudar também outras mulheres, eu quero poder ajudar, porque eu sei o quanto que eu sofri com essa dificuldade de entender. Então, nós estamos aqui com a doutora Ana, né, passando para nós sobre hoje como que ela está, né, que é muito importante para nós mulheres. Vale lembrar que ela fala ali um detalhe, às vezes a gente é chamado de louca, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Mas eu preciso também conhecer e saber como que é a vida, né, de uma mãe de autista, que eu acho que é muito importante. Nós estamos falando da conscientização, né? Então, a gente tem que lembrar de que nós temos que falar, conscientizar a nossa sociedade, conscientizar a nossa população de que existem meios, existem que você pode ajudar. Então, conversando com a Letícia,
para ela contar como que é a vida dela, né? Como que esse diagnóstico do Samuel que ela chegou. Então conta para nós aonde que você já teve que sair de Laranjeiras Então, para buscar, a né? partir do princípio, meu filho passou ali a licença maternidade e começou a ir na creche normal, né, para voltar a trabalhar. E nesse período, ele ficava meio período na creche, meio período com a minha mãe e com a minha irmã. E na creche eles começaram a observar alguns comportamentos diferentes em comparação às outras crianças da mesma, né, idade dele, a faixa etária ali. E nessas observações, assim, eles chamaram a gente para conversar, pedindo autorização para que uma psicóloga e uma fonoaudióloga da rede de educação, né, pudesse acompanhar ele. Mas até então eu pensei que era uma coisa por ter ido para a creche, aquela coisa assim, né, de tirar aquele vínculo próximo com a mãe normal de quando a gente volta a trabalhar, né. E aí elas começaram a fazer essa observação. E eu sempre naquela correria, trabalho, e às vezes via pouco, ele mal amamentava ali, corria trabalhar, voltava. Muitas vezes ele já tinha tomado banho, já estava dormindo, aquela loucura, né? E então elas fizeram essa observação durante uma semana. E aí me chamaram para conversar, chamaram eu e meu marido para conversar. Meu marido na época não pôde, por motivo de trabalho. E aí eu fui, e elas com muita sensibilidade, até hoje eu não sei se eu posso citar nome, mas a pessoa era muito conhecida da minha família, né? A fonoaudióloga, e ela usou de muita sensibilidade para cogitar a possibilidade do meu filho ser autista, né? Mas há 17 anos atrás, praticamente o que me veio na cabeça, assim, autismo, foi aquele personagem da Turma da Mônica, né? Aquele amiguinho dela que é autista. Foi a única coisa que me veio na cabeça. E aí eu saí, tipo, meio que pisando em ovos, assim, né? Da creche, daí fui direto trabalhar. E assim, tá, né? Se tem essa possibilidade, vamos correr atrás do que se pode fazer, né? Mas, assim, não tive, nesse período, aquele momento de luto que toda mãe passa, aquela coisa, eu queria era resolver, né? E aí vem toda aquela coisa que toda mãe, a Ana sabe como é que é, né? Que toda mãe passa, procurar saber, fazer os exames que descarta outras deficiências que podem ser diagnosticadas por exame, uma ressonância, né? O exame de cariótipo também, na época que foi usado, a gente começou a desconfiar que ele era surdo, porque chamava, também. Ele não atendia. Então, a primeira desconfiança é a surdez. Sempre foi então, fazer infinitos exames assim para ver, descartando qualquer possibilidade para fazer esse acompanhamento clínico, né, multidisciplinar. Foi instruído a que ele fosse a APAE, porque lá ele teria todo esse apoio, né? Não tive, que às vezes muitas pessoas têm, APAE, né, mas não tive essa questão assim, não, o que for melhor para ele. E nisso levava no pediatra, falava não, é um atraso. As pessoas em volta, família, amigos, falavam não, essa coisa é tua cabeça, não sei o que e tal. Aquela mesma história assim que a mãe da autista que está ouvindo agora com certeza já passou. E a gente foi levando. E o que a gente percebeu, que eu comecei a perceber, era muito assim que eu percebi, era risos inapropriados, né? Assim, inapropriados que eu digo, não havia situação para ele rir, e ele ria. Um olhar mais parado, muita irritabilidade. Ele começou a falar, desenvolver a fala para o tempo ali que ele estava normal, para o desenvolvimento dele. E aí ele estacionou e começou a regredir. Então, a gente foi observando tudo isso. Então, daí naquela correria, né? E nesse período de tempo, eu me sentia muito culpada, porque o meu trabalho exigia muito de mim na época. E aí, nisso, surgiu a oportunidade do meu marido ser transferido da empresa que ele trabalhava aqui para uma empresa de Cascavel. Então, agora é o momento de eu parar de trabalhar e cuidar do meu filho, né? E lá a gente começou a correria. O que aconteceu? Lá eu levei ele numa neuro, muito... na época, assim, que era muito... falavam que ela era muito boa e tal, e eu levei, ela fez algumas observações e falou, não, mãe, teu filho não é
autista. Ó, ele olha no olho, né? Fez algumas observações e ela falou que aquilo que eu queria ouvir, né? Não é. É um atraso aí e tal, e vamos seguir. O que aconteceu? Eu, no fundinho, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu falei, não, as pessoas ao meu redor estavam falando que era coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça mesmo, né? E nesse, praticamente 1 ano, foi regredindo cada vez mais. Ele queria ficar só recluso em casa, ele não queria sair. Se saía era um transtorno só. Então, tipo, foi cada vez mais difícil. Aí eu conversei com meu marido e falei, não, a seletividade alimentar pegou muito, muito forte, porque ele não chegava nem a se alimentar. E aí a gente começou a procurar os profissionais. E aí ele fez... A PAI daqui indicou que ele fosse na PAI lá de Cascavel. E lá em Cascavel eles começaram um trabalho com ele, né? Mas assim, não tinha nada definido que era autismo. Era algum transtorno ainda que não estava sendo definido, né? Porque o autismo não tem um exame ali que taxativo que você vai dizer que é, ou só numa observação dizer que é ou não é, né? E aí foi levado num médico, depois de todas as observações dos profissionais que trabalharam com ele na PAI. E foi levado e lá ele falou, olha, mãe, pela minha experiência, né, um pediatra bem experiente, falou, pela minha experiência, o teu filho é autista. Se você quiser, eu vou te dar o laudo, porque eu já tenho um respaldo aqui dos profissionais que trabalharam com ele, né, os relatórios e tudo. E daí foi ali, a partir dali, nesse período a gente voltou para Laranjeiras durante 1 ano, e nesse período aí, daí eu comecei, né, a procurar lugares assim que tivesse mais, que até então em Laranjeiras do Sul, né, não tem os profissionais que tem hoje, graças a Deus. Hoje tem né, tem a Ana, tem vários profissionais aí, todos bem especializados e capacitados, né, para trabalhar com um autista. E nesse período que o meu filho foi diagnosticado, não tinha. Então a gente buscou e acabou tudo dando certo para que a gente fosse morar para Maringá. E lá ele já foi como se fosse uma transferência da PAI daqui para lá, que se chama AMA, Associação Maringaense dos Autistas. E hoje ela já é uma escola, também o período que ele estava lá é uma escola. Léo Kanner foi um período muito bom de desenvolvimento dele, assim, a fala dele, ele não falava. Em 6 meses que a gente estava lá com o trabalho, ele começou, foi a mesma coisa que ligar uma chave, ele começou a falar, tagarelar tudo, assim. Lógico que não é essa conversa funcional, essa conversa que a gente tem assim, mas a gente ouvia a voz dele, a gente entendia as coisas que ele queria, o básico, assim, de se comunicar para conseguir, eu quero comer, eu quero fazer xixi, essas coisas assim, ele conseguia. Então, foi uma evolutiva, assim, né? A gente correndo atrás e tal, e buscando, né, os profissionais. Mas nesse período, assim, eu tive muita questão de eu comparar o meu filho com os outros. Não com os típicos, mas com a evolução dos outros autistas. E eu comparava assim, meu filho não está se desenvolvendo como está o coleguinha com ele. Meu filho, que é da mesma sala ou tal, do mesmo, né, mesma idade. E eu comecei essa comparação e eu queria que o meu filho evoluísse, porque ele estava tendo um tratamento específico, né? A gente estava correndo atrás. Por que em certas situações, assim, certas características, assim, ele na parte pedagógica não evoluía, na parte de comunicação ele não evoluía, entendeu? E a gente começa essa questão da comparação. Eu, como mãe, porque eu queria que meu filho evoluísse, não me importava de que maneira. Se tinha, eu sabia que autismo não tem cura, mas ele evolui, porque autismo não tem cura porque não é doença, né? Aí eu comecei essa cobrança minha. Eu me cobrava muito, porque eu não estou fazendo o suficiente. E nessa cobrança minha eu acabei entrando numa depressão, porque uma ansiedade muito grande, que aí eu projetava para frente, né, para o futuro. E se meu filho não desenvolver, se ele não for né, um ensino normal para uma faculdade, se ele não tiver uma namorada, então tipo eu projetava muito para o futuro e eu não vivia aquele presente que eu devia estar vivendo. Isso gerou uma ansiedade muito grande, uma depressão, uma síndrome do pânico, que eu não conseguia sair de casa, porque
essa é outra história, que é as saídas de casa com eles, assim, a questão da sensibilidade sensorial deles, assim, nesse período da infância é muito grande. O meu tinha muito essa hipersensibilidade. Ele, por exemplo, ele amava shopping. Ele ia, só que era um transtorno total. Então, hoje, por exemplo, tem o cartãozinho, né, ali, ó, a carteirinha do autista, é muito mais fácil das pessoas identificar. Até então, enquanto eu saía com ele, não tinha. Então, era assim, a gente sabia que ia ser um transtorno, mas a gente nunca deixou de sair com ele, né, de fazer as coisas que ele... Mas era uma força-tarefa, né? E aí, nisso, eu tive a minha mãe falava muito, você tem que se cuidar para você cuidar do seu filho. E aí eu comecei a olhar mais para mim, ó, eu tenho que me cuidar, porque se eu não me cuidar, como que eu vou cuidar do meu filho? E ele sugava tudo isso para ele, sabe? Porque eles têm essa percepção, essa sensibilidade muito forte. Então aí eu comecei a me cuidar mais para que eu pudesse cuidar dele. E tem muito essa questão assim da mãe autista, mãe heroína. Tem até aquela imagem, a mãe, né, fortuna lá e tudo esfolado e tal. Eu não quero ser essa mãe heroína, eu quero ser uma mãe como qualquer outra. Eu não quero que me vejam como essa mãe heroína, porque Deus me deu um presente muito grande, mas eu tenho que me sentir uma pessoa fraca também, que fraqueja, que eu não posso mostrar para as pessoas que eu sou essa heroína, essa pessoa forte, sendo que eu não estou sendo assim. Então, tipo assim, hoje eu quero mostrar que a nossa fraqueza como mãe, a gente corre atrás de tudo, mas a gente se tranca numa crise de um filho, que a gente vê que o filho está se agredindo, a gente não consegue ajudar, a gente chora, a gente pergunta, mas por que Deus que tem o Senhor permite isso, né? Nesse momento de angústia. Mas depois, né, Deus acalma e tudo passa. Mas é essa que eu gosto de passar, assim, com quem eu converso, é essa realidade nua e crua que a gente passa mesmo. Não essa coisa romantizada do autista que às vezes... eu sei que as mães passam por isso, essa primeira parte, assim, geralmente a primeira infância, ai, que bonitinho, não sei o que, mas o autista, ele cresce. Ele vira adolescente, ele vira adulto. E como que vai ser? Porque é muito lindo. E eu falo porque eu já passei por isso. Ai, que lindo, ele é tão bonitinho, não sei o que, mas ele vai crescer. E o suporte hoje, que eu vejo, é para as crianças. E os adolescentes e o adulto. Porque todos vão crescer. Né? Temos muito aí uma sociedade que tem que se preparar Exatamente, muito, né? Tem que se preparar muito pro autista adulto. E os principalmente de nível, principalmente em nível de suporte 2 e 3. Eu acho que sabe? precisa trabalhar essa questão mais profissionais capacitados, porque estamos sobrecarregados e poucos profissionais para trabalhar nesse sentido, principalmente a fase da adolescência ali, que já é uma situação mais difícil, como qualquer adolescente. Eu percebo assim, né? que os profissionais, eles dão tudo de si, mas eles são pessoas também. Sim. Né? Eles têm sentimentos, eles pegam, pelas experiências que eu tive, né? Eles pegam a carga para si. Então, sobrecarregam também, né? Então precisa muito mais de profissionais sensibilizados com isso, né? Para Ana, como que você se tornou psicóloga e o que motivou a você entrar nessa carreira aí? Então, quando eu estava fazendo a época do vestibular, eu queria muito fazer letras em espanhol, porque eu amava letras, sempre amei espanhol e aprendi espanhol muito rápido também. Eu acho que pela questão de conversação, sempre foi muito fácil para aprender línguas. E na minha época do vestibular, todo mundo estava fazendo medicina, veterinária, e eu pensei, o que eu vou fazer letras, né? Tipo, vão me julgar. Eu tive medo do preconceito. E meu pai queria que eu fizesse letras e minha mãe queria que eu fizesse psicologia. Daí eu fui para a parte de psicologia, mas foi muito bom ter feito. Só que na minha parte de faculdade não foi aquela coisa romantizada, bonita, 5 anos, eu tive que trancar a faculdade, eu peguei DP, não foi certinho 5 anos, foram 7 anos para se formar. Então, não foi tudo perfeitinho, sabe? Eu digo que essa parte eu tinha até um tempo atrás, eu tinha vergonha de falar da minha parte da faculdade, porque não era igual todo mundo. Depois que eu parei de me comparar com os outros, eu entendi que cada um tem o seu processo, cada um tem a sua limitação, então tá tudo bem eu ter demorado mais, consegui me formar, me dediquei, me especializei, e depois que eu me formei, eu estava pensando em ir para o RH. Mas daí, assim, eu sempre gostei muito das crianças. Desde pequena, eu fui coroinha, eu trabalhava com a época da Tereza, eu trabalhei na infância missionária, sempre ajudei a parte das crianças. E quando eu estava estudando no CELS, eu também dava aula de espanhol para os filhos dos meus professores. Eu gostava muito, sempre fui muito de querer tomar iniciativa. E daí a minha cunhada falou, a Fernanda, mãe do Bento,
o Bento Gael, que ele tem Down e tem autismo. Quando ela pegou, né, o diagnóstico do Bento de autismo, ela falando, por que você não se especializa na área do autismo? Que estuda, se capacita na parte da ciência ABA. E eu falei, olha, eu vou me dedicar. E isso me deu um ânimo, porque eu podia voltar a trabalhar com as crianças. E foi o que eu mais me encontrei, porque eu amo trabalhar com as crianças. Eu acho que tudo que eu não pude brincar na infância, porque eu tive que ser uma criança adulta, hoje eu posso fazer isso e ainda mais com amor, porque as crianças são puras, ainda mais os autistas, eles sentem, assim, e eu, assim, eu sou muito sensitiva também, eu tenho muito esponja, eu puxo muito dos outros. Hoje eu aprendi a já me blindar um pouco para eu não sofrer tanto, porque eu replicava muitas estereotipias, eu tinha bastante crise, então eu aprendi a não ser tão esponja, porque tá com ele é dele e o que tá comigo é comigo. Então tá tudo bem, eu posso ajudar ele, eu estou aqui para ajudar, mas eu também tenho que saber até que limite que eu posso ir. E isso foi muito difícil, porque a gente se cobra demais, a gente tem uma autocobrança muito grande, e essa autocobrança vem da questão, acho que a Letícia até vai me entender, a gente tem as estereotipias, que são comportamentos repetitivos, e eu queria muito a medicação quando eu fui na psiquiatra, por causa de não ter essas estereotipias. E isso é questão de a gente, às vezes, se coçar, ou de apertar muitas mãos, ranger os dentes, que é e por causa da ansiedade se regular. E quando eu fui atrás da questão né, fugi um pouco, desculpa, a questão de buscar para trabalhar com as crianças autistas foi assim o que me encontrou, e a demanda cresceu muito, e eu vinha 2, 3 vezes para cá para atender. Então, quando cresceu, eu fui me especializando, e foi boca a boca, eu digo que é a melhor, né? Eu nem divulgava tanto, foi o que me alavancou, e eu sempre fui muito de fazer um trabalho diferente. Eu gosto de não ficar só dentro da clínica, eu gosto de sair, explorar o ambiente. Quando eu atendia lá no Referência, eu gostava de usar o ambiente lá fora, eu gostava de fazer atividades diferentes, eu gosto de sair um pouco da zona de conforto só, de ficar dentro da clínica, trabalhar em outros lugares, tipo no lago, fazer questão com o mercado, trabalhar com a família. Então, eu acho que isso foi um diferencial que eu pude fazer também. E eu gostava sempre, às vezes, de gravar um pedaço da sessão para os pais ver, gravar como é que está sendo. Eu acho que essa troca de feedback é importante, sabe? E eu sempre fui muito transparente com a questão de como que eu trabalho, e eu acho que isso foi um ressalto que deu um diferencial. E, assim, essa área tem crescido muito, mas a gente precisa não só de profissionais que veem, nossa, vou trabalhar na área infantil porque está crescendo, mas profissionais que amem, porque trabalhar com criança é muito sério. E você saber que tem que ter paciência, você saber que tem que ter dom, eu acho que é uma questão de dom. Você gostar disso é uma coisa, você ir por uma questão financeira é outra coisa. Então, você tem que fazer por amor, porque o resto é consequência. Então, eu gosto muito dessa área e eu tenho me especializado cada vez mais. Sempre a gente está buscando curso, buscar conhecer mais. E depois que eu fui para a parte de que eu resolvi montar ali a clínica, faz 2 meses agora que eu montei o Centro Bento Gael, que foi uma homenagem para o meu sobrinho. Porque, assim, eu pensei assim, sempre quando eu quis montar um espaço meu, né? Eu trabalhei um tempo no Referência, daí depois eu fui junto na clínica com a Ellen Mendes, que é uma ótima fono também. Trabalhei com ela por 1 ano e pouco. E daí eu resolvi montar meu espaço. E foi uma surpresa, porque eu coloquei só meu espaço, não divulguei que ia ser, né, um centro. E com um apoio muito grande da minha família, da Gelsi. E, assim, eu falei, quando eu contei pra mãe, eu falei, mãe, eu quero montar com o nome do Bento. Nós 2 se emocionamos juntas, porque eu queria fazer essa homenagem para minha cunhada, ela não fazia ideia, foi um segredo total o nome da clínica, porque foi por ele que eu fui atrás do autismo, então eu queria que o nome dele estivesse lá na placa, não o meu. O meu está ali embaixo, como todos os outros profissionais, então eu queria que fosse Bento Gael, Centro de Desenvolvimento Infantil, que é algo diferente, um centro mesmo só focado na área infantil. Ali é específico para a parte infantil. Temos fono, temos neuropsicopedagoga, temos terapeuta ocupacional, temos musicoterapia, musicalização, temos arte terapia, temos a Jamile Kaller, que atende na parte de nutricionista, e temos eu com psicoinfantil. E eu acho que isso é um diferencial, sabe? Porque precisava de alguma coisa assim. Então, quando eu fui para a parte da psicologia, eu sempre quis ter um sonho de construir algo assim. E hoje pude realizar esse sonho, e tem muitos outros projetos ainda para expandir esse sonho, porque eu acho que precisa ter esse olhar diferente, e um centro específico para as crianças é algo que não tinha aqui ainda na cidade. Então eu quis montar isso, e com um nome abençoado, que é Bento Gael. Que maravilha. Então, você que está nos assistindo aqui, ele deixa a gente emocionado, né? A gente que é a mãe, a gente que é a avó, começa a escutar essas histórias
e começa a ver, né, como Laranjeiras do Sul, cada dia ela avança mais. Então, há 16 anos, a Letícia teve que sair de Laranjeiras para levar seu filho em outras cidades, para que buscar algo, para que pudesse acompanhar ela. E hoje, você que é de Laranjeiras do Sul, da nossa região, você tem em Laranjeiras do Sul o centro, né? Gostaria até que a Ana passasse qual é o endereço do centro dela aqui, para que você que está nos assistindo, conheça alguém, quer procurar, saiba que em Laranjeiras do Sul você tem um centro para ter esses olhares. Mas vai se lembrar também, como a Letícia falou, nós precisamos ter olhares para adolescente e adulto também. Mas na medida que tudo vai andando, eu acredito que todos esses profissionais que estão aí vão se trabalhando e vai se criando esses centros para dar esse olhar para todas as pessoas que precisam desse cuidado. Voltando para a Ana, como que você lida com os casos mais complexos que aparecem no teu centro, né? Eu gostaria que a Ana nos colocasse, e dentro dessas complexidades que tem aí, eu sei que você tem uma lista grande de situações que a gente tem que levar para quem está nos assistindo aqui, né? Às vezes, ela estava me passando aqui em off, e que a gente precisa conhecer, e às vezes você que está aí não sabe também, como muitos, né? Então, nós trazemos uma profissional na área de psicologia para ela levar para nós isso, dando o testemunho dela, a mãe de um autista também, para que você que está nos assistindo não se desespere. Como ela falou, não é a heroína, é a mulher de carne e osso todos os dias, mas você tem um amparo. Foi diferente da Letícia, porque na época dela não se tinha, e hoje você tem. Como a Ana colocou, no centro dela tem acompanhamento com a família também, né? Você vai lá, você tem... Então, assim, todos os dias vai se avançando. Então, o mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo. Mas, para fechar esse mês, nós precisamos falar dos avanços, o que tem, o que pode ser feito. E não pararmos, não é só aqui. Todos os dias nós temos que conversar e levarmos para as pessoas que são próximas nossas, entender o que é o autismo, né? Que a psicóloga vai estar falando para nós aqui. E assim, conhecendo, vendo um testemunho de uma mãe. Porque nada é mais real do que você ouvir uma mãe dar o seu testemunho, uma mãe que se fecha, uma mãe que entrou muitas vezes em depressão também. Como pode ser o caso teu que está nos assistindo? E você não sabe o que fazer, não sabe onde buscar. Mas hoje você tem aonde buscar e buscar mais informações e conhecimento. Então vamos lá, Ana. Em cima desses complexos, né, que aparecem ali, você tem uma infinidade também que você vai estar colocando os nomes. O que é isso? De que forma que é aquilo, né? Então assim a gente vai, o nosso espaço ele é de 1 hora de nós fazermos essa roda de conversa, que a gente faz que é uma histórias, né? Aqui de levar um pouco de conhecimento. Não dá tempo de levar tudo, mas assim, para você conhecer aonde você pode buscar e o que você pode fazer, já é muito importante, né? Então vamos lá, Ana. Primeiramente, eu gostaria de falar uma coisa, um pouco sobre a parte da teoria. Para eu não esquecer, eu acabei trazendo um papelzinho, eu falei que a gente acaba se empolgando, às vezes esquece. Que eu queria explicar um pouquinho sobre como funciona um pouco o cérebro do autista, né? Que as partes cerebrais que são afetadas, principalmente, né? Que eu acredito que no córtex pré-frontal, onde que a gente tem a tomada de decisão, planejamento, onde que a gente sempre, que nós, pessoas, assim, geralmente os autistas têm, como, né, no meu caso também, eu tenho dificuldade, às vezes, de acabar entendendo contextos sociais. Tipo, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, às vezes, ironia, metáforas, ou até mesmo situações, assim, mais tarefas complexas. Assim, às vezes, se você não especifica muito alguma situação, a gente acaba tendo a dificuldade da leitura não verbal. Então, para mim, eu sou um pouco mais no literal. E se você vem com muita metáfora ou piadinhas, eu não consigo entender. Então, para nós, assim, é um meio no literal. Então, tem essa dificuldade que algumas outras pessoas têm mais facilidade, principalmente nas interações sociais, né? E a questão da amígdala, que é o processamento das emoções. Falam que os autistas são apáticos, mas, pelo contrário, somos muitos empáticos. A gente acaba sentindo até demais. E por isso que, às vezes, o contato visual às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. A questão do toque, eu não sou muito de abraço, eu gosto de eu abraçar, não gosto muito que venham me abraçar. Dependendo da pessoa, isso dá um estímulo muito sensorial, muito grande. A questão essas emoções, assim,
intensidade das emoções, a gente saber trabalhar com essas emoções, às vezes não consegue nomear as emoções, e daí vem às vezes, vai gerando uma crise. E daí dessa crise, se a gente não saber como identificar os sintomas que está gerando crise, que às vezes vem de uma autorregulação, às vezes de uma estereotipia, se não saber identificar isso, às vezes orientar os pais a identificar essa situação, pode gerar uma crise. Daí da crise pode desenquadrar algo muito maior. Então a gente precisa também entender, porque eles são muito sensíveis. Tem essa questão essa hiperatividade, a questão dessa reação atípica das emoções. Então, entender um pouquinho mais, não é achar que eles são, porque não me cumprimentou, às vezes, eles são egoístas, ou eles são egocêntricos. Não, é uma maneira como eles veem um mundo diferente. Eles só, às vezes, não conseguem se comunicar de alguma maneira como você espera que é interpretar essas emoções. E na questão do hipocampo, a memória e aprendizado, às vezes pode ser mal interpretado porque só gosta daquilo. Às vezes é o hiperfoco dele. Eu tenho um pouco de hiperfoco em algumas coisas. Quando fala muito sobre a questão em espanhol, rebelde, eu tenho meu hiperfoco nesse. Então, eu vou ficar horas falando disso e vou me empolgar demais. Gosto muito de falar também sobre a questão do autismo. Então, às vezes, eu preciso também saber que eu tenho que deixar o outro falar. E isso vira uma questão da gente falar demais sobre aquilo, e os outros acham que, às vezes, meu Deus, está falando demais sobre aquilo. Porque é a maneira como a gente aprende. Muitas vezes, principalmente os professores, têm muita dificuldade, às vezes, de ensinar a criança a aprender de uma maneira diferente, mas ela tem hiperfoco em ventilador. Como que eu vou fazer com que aquela criança aprenda matemática daquela maneira? Mas você pode trazer um pouco do hiperfoco dele, num desenho, e trabalhar os números de alguma maneira diferente. Daí, cabe aos profissionais ajudar esses professores nesse sentido, a trabalhar esse hiperfoco de uma maneira na parte de aprendizagem. Na parte do cerebelo, que é a coordenação motor, o equilíbrio, principalmente as funções executivas, que a gente chama de planejamento, memória operacional, que daí abrange outras situações, que no autismo eles têm dificuldades motoras. Muitas vezes a questão do andar, tem dificuldade às vezes de subir escada, às vezes alguns têm dificuldade do andar de bicicleta. Então, por isso que entra a parte do terapeuta ocupacional, às vezes uma dificuldade para tirar uma camiseta, amarrar um tênis, que parece muito fácil para algumas pessoas, mas para os autistas às vezes pode ter essa dificuldade e esse atraso na questão do autocuidados. Por isso que alguns precisam de suporte maior. Mas isso cabe aos profissionais poder estar ajudando e orientando esses pais. Então, nessa parte do cerebelo tem essa maior dificuldade. No córtex temporal, tem a questão da linguagem, né? A linguagem verbal e a linguagem não verbal, que às vezes muitos podem ter a ecolalia. Né? A Letícia, né, sabe um pouco sobre a questão da ecolalia, que às vezes é a ecolalia imediata, que é o que ele repete o que você falou, sem às vezes responder a sua pergunta, ou a ecolalia tardia, que é depois de um tempo ele acabar ou respondendo ou repetindo o que você falou, ou às vezes falando frases de desenho, falando coisas em inglês, dependendo como que é de cada criança ou de cada adolescente. Então, a maneira, às vezes, da linguagem dele não é uma linguagem funcional. Tem uma disfunção na linguagem funcional, que daí entra o profissional do fonoaudiólogo para poder ajudar essa família. E daí trabalha a questão das habilidades sociais também, porque toda linguagem tem a linguagem verbal e a não verbal. Então, é identificar linguagens não verbal, que é a questão, às vezes, dos gestos, entender questões faciais, porque já tem a dificuldade um pouco do contato visual. Vai entender, às vezes, não entende se você está... não entende muito bem, às vezes, se você está bravo, está irritado. Porque bravo, as emoções básicas. Bravo, feliz, triste... Né? E medo, e nojo, mas as outras expressões, às vezes a ansiedade é um pouco mais complexo, entra o tédio, são situações mais complexas, emoções secundárias são mais complexas muitas vezes para alguns autistas. Então, trabalhar isso, a gente trabalha muito a questões através de figuras. Eu fui num curso que teve ali em Francisco Beltrão, que ela falou muito, que me marcou muito, de trabalhar a questão de memórias, não só mostrar figuras, mas memórias afetivas. Você pode colocar, às vezes, a figura de um pai com aquela criança também. E se você quer mostrar para ele, agora é a hora de fazer a rotina. Coloca a foto da criança com o profissional, não só uma foto de uma figura de uma outra criança fazendo aquilo. Trabalha memórias afetivas também. Então, às vezes, quando a gente quer trabalhar uma regulação emocional, controlar a raiva, às vezes faz um chaveirinho da raiva. Mas você trabalha uma questão de o que ele pode fazer e uma memória afetiva, algo que ele gosta, às vezes uma figura de um pai ou figura da mãe. Então, você consegue trabalhar nesse meio termo também, fazer a parte sensorial, fazer a criança tocar em texturas, vai trazendo também isso. Isso é muito importante. E a questão de você falou sobre dos autistas que têm dificuldades, que eu já trabalhei, teve sim.
Mas o mais difícil é a gente reconhecer que a gente foi no limite. Que isso, para mim, foi um pouco mais difícil poder entender o meu limite. Porque a autocobrança era muito grande comigo mesma, que eu tinha que dar conta, que eu não podia. A frustração, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com a frustração. Porque a gente se cobra demais e daí vem a questão da a estereotipia, que eu digo que às vezes acaba sendo uma autoagressão, que é a maneira como, às vezes, para me regular. Hoje eu já aprendi a controlar muito mais, e a questão da medicação ajudou a controlar para não ser tão aparente. Porque quando eu decepciono o outro, eu venho a autocobrança eu decepcionei, o que eu não fiz o meu melhor. Mas eu entender os limites é um processo. Entender isso, a terapia muito ajuda. A TCC ajuda muito a você entender quais são os seus limites. Até aqui eu dou conta. Agora precisa passar para outro profissional. Porque a minha parte eu consegui fazer. E está tudo bem eu não dar conta. E isso é o mais difícil. Porque tem casos e casos. E a gente entender que, graças a Deus, tem profissionais que a gente pode encaminhar. E se não tiver esses profissionais? Até quando que eu vou ficar nessa situação? Entende? Então, é muito você ser sincero com a família, porque eu acho que tem que ter essa troca de, claro, ser muito transparente e ter esse momento de falar, ó, não estou dando conta, agora eu acho que é momento de encaminhar e tudo, porque tem que ter essa questão de sempre ser transparente, mas também fazer essa vulnerabilidade, que a gente também é um ser humano, como a Lidia falou, a gente também pode ser vulnerável, a gente não é super-herói, a gente não sabe tudo. E isso mostra quanto a gente também tem vulnerabilidade. E está tudo bem a gente não ajudar todo mundo, porque não vamos, né, salvar o mundo, mas o que está a nosso alcance a gente vai fazer para melhorar. E essa autocobrança é um processo eu digo, de terapia muito intensa junto. Mas eu acho que eu consegui responder, né? Sim, sim. Que nem eu falei, ele é muito, né? São casos e casos, muitos casos, muitos tipos, né? Que a pessoa tem que identificar. Então tem que passar por profissionais. Mas eu quero ouvir da Letícia, né? Letícia, a gente ouviu um pouco, né? Da tua história, do teu dia a dia. Aqui a gente fala as histórias reais, né? Sim. Aqui ninguém está copiando nada de ninguém. Nós estamos falando das dores que vai ajudar outras que estão nos assistindo aí a superar essas dores. Como você não teve, né? Na tua atuação, quando você começou, lá você não tinha, você teve que procurar fora. E hoje, Letícia, o que você tem nos a dizer? Essa mãezona que está aqui, né? Já com todos, contando o seu dia a dia, falando de como que você quer que seja tratado o teu filho, né? As tuas dores e como que ele está hoje. Então, eu gostaria que você nos passasse para... Então, hoje o Samuel ele passou por um período da puberdade ali, que o adolescente típico já é difícil, né? Então, o atípico assim, é muitos hormônios, é muitos sentimentos que eles não sabem expressar. E aí o meu acabava se expressando em autoagressão ou agredir os pais, quem está mais próximo, né? Mas hoje ele faz uso do óleo de canabidiol, já faz quase um ano aí, e melhorou muito, assim, o comportamento dele melhorou muito. O que eu tenho a dizer, assim, você não desistir do teu filho, assim, sabe? Você sempre buscar, não fechar ele na casa. Teve um período da minha vida que o que os outros vão pensar, né? O que os outros vão pensar não importa. Eu vou levar meu filho onde ele gosta de ir. Se as pessoas olharem com olhar de reprovação, azar delas. Eles não vão saber a pessoa incrível que é meu filho. Porque ele é uma criança muito sensível, amoroso. Se você não está bem, ele percebe. Ele tem uma percepção muito grande. Ele adora abraço, mas como a Ana falou, ele não gosta que venha abraço. Mas se você pede um abraço e se ele se identifica com você, ele abraça. A gente fala abraço de urso porque ele é grandão. Assim, ele adora festa, adora. Eu falo que ele é neto da minha sogra mesmo, porque a minha sogra adora uma festa. E o que me deixou muito feliz, assim, vou puxar para agora, né, recente, que teve o show rural, né, e a gente, vamos levar ele, né, porque ele adora festa. E questão de rodeio, animais, porque o foco dele é animais, todos, né. E aí a gente levou. E a gente ficou meio assim, né? Porque muita gente, graças a Deus, assim, conforme ele foi crescendo, essa hipersensibilidade sensorial, assim, ele foi
melhorando. A gente percebe que ele sente que é um Desconforto. é um desconforto, mas a vontade dele de estar nos lugares, de estar no meio das pessoas é muito maior do que o desconforto que ele sente. Então, teve um dia lá que, num sábado, a gente foi no rodeio na sexta, no sábado, porque o dia dele era passado pensando no rodeio. Chegamos lá e no meio de toda aquela muvuca das pessoas lá, e ele na arquibancada lá no meio de todo mundo, felizão da vida. E eu já cansada, meu marido cansado, e por ele ia nos shows afora lá. Tipo, a gente percebia a alegria dele de estar no meio. Tipo, foi uma alegria, assim, de ver ele superando as dificuldades dele, por uma coisa que ele gosta muito. Eu não precisei usar o cartão de identificação dele, porque ele esperou, ele ficou na fila esperando, tranquilo, ficou super bem, aproveitou, que foi o mais o mais importante, assim, foi que ele aproveitou. A gente tenta ir no limite dele, assim, quando a gente percebe que... Mas isso foi trabalhado muito, né? Quando a gente percebe que ele não está bem, a gente, né, já vamos voltar e tal. E ele foi, na verdade, ele testou o nosso limite, né? Nesses dias. Então, foi uma coisa recente, assim, que eu coloco como exemplo, que foi muito bom. Então, tipo, não desista de levar teu filho num parque. Se as pessoas vão ficar olhando, o problema é delas, né? Portanto, que teu filho vai estar feliz. O meu filho hoje ele não tem muita, mas ele tinha muitas estereotipias, assim. E as causas estranhezas nas pessoas, e é normal. Tudo que é diferente causa estranheza, mas você consegue identificar o que a pessoa está achando estranho porque é uma coisa diferente, é nova, e os olhares de julgamento. Uma coisa que eu me importava muito, mas aprendi a não dar importância. Para mim, hoje, o mais importante é que meu filho está feliz. E se ele está feliz, qualquer mãe, né? Se o filho está feliz, a mãe está feliz também. Então, e não deixar assim... Porque a gente, quando descobri, a gente se fecha, esquece da mulher, né? E é só mãe. A gente quer correr tudo para, né, compensar qualquer prejuízo que o filho tenha e que ele evolua, né, em todas as áreas, né, de dificuldade que o autismo traz. Mas, assim, não esquecer de se cuidar, né? Se cuidar porque o teu filho depende de você. A tua maior referência tem o pai, os avós, os tios, mas a maior referência é a mãe. É sempre a mãe, né? Eles sentem. A maior referência é a mãe. Se a mãe não está bem, eles vão perceber que a mãe não está bem. Então, e hoje, assim, o meu intuito é que meu filho seja feliz, do jeitinho que ele é. Se ele causar os comportamentos dele causar estranheza nas pessoas, mas, assim, tudo bem. E eu, assim, sempre falo que eu tenho a sorte que eu tive sempre pessoas muito boas que cruzaram o meu caminho, tanto como amigos, profissionais, que me deram muito suporte. Eu não posso, se eu reclamar que eu não tive suporte de família, amigo, eu vou estar sendo injusta, porque a gente teve sempre muito suporte, sabe, muito apoio, muita empatia, assim, das pessoas. As pessoas que conhecem ele adoram ele, assim. Ele tem um sorriso lindo. E, né, minha alegria diária, né? Cada evolução dele, por mais pequena que seja para as pessoas, assim, né? Um grande marco, assim, para mim. E só eu queria deixar, assim, também para algumas mães que, por exemplo, hoje tem a carteirinha, né? Tem o colarzinho, sim, e tal, para identificação. Mas uma coisa que eu comecei a pensar muito, assim, se eu posso ensinar meu filho, se ele tem essa questão de saber esperar, porque nem tudo na vida ele vai ser prioridade, né? Nem sempre ele vai ser prioridade em tudo. Então, por exemplo, hoje eu trabalho muito essa questão. Se ele consegue esperar numa fila, se ele não traz prejuízo para ele, para a família ali, não vai trazer um transtorno, e para as pessoas também em volta, porque eu já tive várias experiências assim que geram um transtorno muito grande, né? Então, ele tem esse direito, é um direito adquirido, né? E como diz o ditado, direito não é para ser discutido, a lei não é para ser discutida, é para ser obedecida, né? Mas se ele tem essa questão assim de que ele pode esperar, se ele pode aguardar a sua vez, se ele pode, porque vai ter, dentro das prioridades, tem as prioridades. Por exemplo, ele está num local lá, ele tem o colarzinho, ele é prioridade, mas tem uma outra pessoa que é mais prioridade que ele. Então, se ele pode esperar, se ele pode aguardar, e se ele tem esse entendimento, para que as mães trabalhem isso, né? Porque para nós, ele é prioridade, mas a gente tem que ter esse tato, assim, que ele não vai ser prioridade para todo mundo, né? Então,
eu tenho que ter essa visão assim de que a gente tem que entender eles, mas do jeitinho deles, eles conseguem ter essa entendimento de como uma sociedade pode funcionar. Lógico, cada um tem seu nível de entendimento, né? O nível grau 1 vai ter um entendimento maior nessa questão, né? De suporte 3.1 e tal. Mas o meu, ele, graças a Deus, com muito trabalho, a gente conseguiu fazer com que ele... E aí vai ter do teu olhar lá. Agora, né, ele está tendo já comportamentos que eu não vou poder tirar... exigir muito dele. Então, o pai e a mãe conhecem, né, o filho. Mas, assim, saber que o teu filho ele vai entender situações também de que ele não vai ser prioridade em tudo. Né? Como eu falei, para nós pais, nossos filhos vão ser sempre prioridade. Mas se ele tem um grau de entendimento de que ele pode esperar, de que tem outras pessoas que são mais prioridade que ele, é ótimo, assim, saber que eles têm esse entendimento e que a gente pode trabalhar isso, né? É uma coisa assim que às vezes algumas mães podem até me julgar de falar isso, né? Mas eu acho que é uma coisa que deve ser trabalhada assim com eles, sabe? Porque na sociedade os nossos filhos não é para todo mundo que eles são prioridade, né? Então aqui vai essa fala, né, de uma mãe relatando o que ela passa e a mensagem que ela deixa para você, mãe que está nos assistindo aí. Muito amor. Eu posso só né? deixar uma frasezinha em relação às crises, que eu estava assistindo uma aula que eu achei bem interessante que fala sobre o atendimento pré-hospitalar a autistas. E aí tem uma frase bem interessante que eu achei que um major, que tem um filho autista, né, que desenvolveu esse trabalho, falou. Deixa eu só achar aqui. Que às vezes as pessoas não entendem o porquê da crise, né? Mas tudo tem um porquê, né, Ana? Eu sei. A crise do autista não é um problema de comportamento. É um pedido de ajuda que exige sensibilidade e não força. Eu posso mesmo falar isso, porque quando eu começo a estereotipia muito forte, é porque eu estou entrando numa crise. E, assim, até pouco tempo eu sofri uma crise, assim, que só uma pessoa sabia que eu era autista naquele ambiente. E eu não estava usando cordão, eu não queria, né? Então, assim, ainda mais por ser adulta, parece que vem mais ainda aquele julgamento, mas não parece, como se o autismo tivesse cara. Então, foi uma situação, assim, que foi muito desconfortável para mim, que foi a questão do toque. Já era uma situação difícil de eu passar. E daí teve um toque que foi, assim, dar um abraço muito forte. Eu já estava entrando em crise. Veio um abraço forte que não foi esperado. E eu comecei a entrar num pânico, assim, e comecei a me regular, cantando espanhol e me apertando. Que é a maneira como eu estava me regulando. E eu só precisava de uma pessoa naquele momento. Eu só queria falar com aquela pessoa, daí eu chamei aquela pessoa, e daí aquela pessoa conseguiu me ajudar a me acalmar. E assim, e tá tudo bem, eu sou profissional, atendo autismo, mas eu também sou um ser humano, eu também posso ter crise. Então naquele momento, eu consegui também ter algum suporte para me regular. E foi uma situação que eu queria muito, até lembrando agora, eu tive uma vez que eu fui no show do Rebelde, que o meu sonho era ir, eu digo que a minha adolescente de 15 anos não pôde ir, com uma mulher de 30 pude ir. E minha mãe foi meu regulador. E ela sabe qual a questão, né? Eu tenho a questão gosto muito do barulho, gosto do show, mas eu tenho um pouco de dificuldade, principalmente com fila. E era, né? E não era nem pela questão de esperar, mas era a muvuca das pessoas ali. E daí eu convidei ela para ir junto comigo. Minha mãe foi um anjinho e foi. Eu digo que ela de 65 no meio de um monte de adolescente lá, ou mulherada de 30 anos. E ela foi guerreira, aguentou na fila, ficamos assim, passando muito calor, tava 38 graus em São Paulo, foi em novembro do ano retrasado, em 2023. E, assim, ela me ajudou muito, sabe? Porque foi um momento muito de euforia, eu tremia, eu não conseguia falar, eu não conseguia nada. E ela foi a que mais gravou vídeo, foi a que me regulou. E ela segura firme que eu tô com você. E ela entendeu, porque eu não conseguia ver a fila. Foi um momento muito desafiador para mim. Mas se eu não tivesse ela lá, eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu teria que dar um jeito de achar um suporte. Eu precisava de uma pessoa de suporte para me ajudar. E só aquela pessoa ia poder conseguir contar. Então, eu não estava usando cordão, até ela questionou, mas eu não queria usar. E hoje eu fiz a CIPTA por uma questão de cuidado comigo mesmo também. E para... não que eu vá usar a todo momento, mas assim, é uma situação que, quando eu estiver numa crise, eu poder de me identificar e alguma pessoa conseguir entender que aquele momento é uma crise, não é uma frescura, porque às vezes as pessoas acham que é frescura ou que é uma situação, quer chamar atenção, e não é. E o que gera, às vezes, isso são situações, principalmente no meu caso, são situações sensoriais. Então, entender esse momento da crise é assim, mais de empatia. E até eu comentei, assim, gostaria de ressaltar uma situação que eu falei
como agora eu sou catequista, né? Eu tô dando catequese, tem até uma aluninha minha que ela é autista, né? E a mãe até ficou feliz quando eu contei pra mãe que eu também era. Ela falou, nossa, se você conseguiu, então ela também vai conseguir. E meu medo muito grande era de contar pras mães sobre isso. E hoje eu entendo que é importante falar, pra poder mostrar. Tipo, se eu conseguir, sem terapia ainda, conseguir estar onde eu tô, imagine se eu tivesse terapia. Então, assim, tem como eu conseguir. E às vezes o medo das mães é entender como que vai ser na fase adulta, sabe? Então, eu acho que eu posso fazer essa fala, que é importante. E eu quero trazer mais a inclusão, porque eu fico pensando muito no meu sobrinho. Se hoje, como que vai ser um autista, ele fazendo catequese? Então, os catequistas estão preparados para atender essas crianças? Como que vai ser? Às vezes as mães não levam na missa por uma situação de questão de tipo, mas não vão entender, ou vai ter a questão, tem que colocar cordão e tal. Então, também trabalhar essa comunidade. A gente quer incluir, mas a gente só inclui o quê? Vai inclusão na escola? Mas e a inclusão na catequese? E a inclusão no mercado? E a inclusão, entendeu? Então, tem que ser em vários lugares. Então, a gente precisa trabalhar essas pessoas. Elas não têm conhecimento, muitas vezes, e daí acabam tendo esse comportamento. E eu digo, quando você tem conhecimento, você pode ressignificar os seus comportamentos. Você pode ressignificar o que você está pensando. Então, a partir do momento que você tem aquele conhecimento, você pode mudar seu comportamento. Se você não muda, daí é uma questão eu acho que é mais de ego. Daí você não querer entender. Você tem o conhecimento, mas eu não quero mudar. Daí eu digo que é um pouco de briga de ego, de você não querer, porque você já teve o conhecimento e continuou no erro, né? Então, daí diz mais sobre a pessoa. Mas eu acho que essa questão de inclusão é uma fala que precisa ser muito bem vista e ser mais falada. E eu acho que essa questão de incluir, porque eu coloco muito meu sobrinho na frente. Eu penso, como que vai ser ele na hora da catequese? Como que vai ser ele depois aqui na faculdade? Como que vai ser? Então, vamos preparando o caminho. É o que eu quero poder fazer. Não só por ele, mas por outras crianças. Vamos preparando esses catequistas, vamos preparando esses professores, vamos trabalhando nesse sentido, porque eu quero que ele seja bem visto. A questão da igreja também é muito importante, porque às vezes os pais deixam de frequentar a igreja porque o filho tem um comportamento lá e todo mundo desvia o olhar para o comportamento, né? E ter esse olhar também mais empático dentro das igrejas, que é uma coisa muito importante, porque é um lugar onde de acolhimento, que os pais, família busca uma palavra de consolo, vai buscar a palavra de Deus como qualquer outra pessoa, né? Independente da igreja. E às vezes tem olhares de julgamentos e não pode nem levar o filho. Se não pode levar o filho, acaba não indo, né? Então nós temos muito ainda que ser trabalhado, né? Nós temos muitos para falar sobre a conscientização. Então, eu queria desde já agradecer a Ana, a Letícia, de aceitarem vir falar um pouco. Nós temos muito para falar. Precisa muita conscientização em todos os lugares, né? Não, como elas falaram aqui. Então, a gente precisa levar esse assunto ainda mais. Mas no primeiro momento, eu queria agradecer a vocês duas de vir aqui se expor a isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem vocês, não sabem, né? E que vocês trabalham com isso, que nem a mãe tem essa dor, né? De ter o filho, mas que ela está superando, né? E ela supera todos os dias. Então, você que está aí, que às vezes desesperada, não sabe como lidar com situações, aqui no podcast você vai ver que você pode, você consegue e você tem onde você conseguir suporte para você. E a Ana é a superação, né? É a que ela e hoje ela está atuando nessa área para ajudar. Então, vocês que estão nos assistindo hoje, leve para teu familiar, leve mais alguém que você conhece que está precisando. Então, o podcast é para isso. Então, eu agradeço vocês duas. Eu quero a mensagem final de cada uma. Para você, mãe, que está aí, a família que está nos assistindo aí, o que ela pode estar atuando, buscando. E essa mensagem final, essa mensagem que é fechar o mês de abril da conscientização sobre autismo. Então, o podcast ele vem para isso. Muito obrigada a cada uma de vocês e peço uma mensagem, Letícia, mensagem dessa mãe aí, para nossas outras mães que estão nos assistindo, os outros familiares aí, a mensagem final. A mensagem é que não desistam dos seus filhos, né? Às vezes a gente mesmo acaba limitando eles e eles, você tem a intervenção apropriada e você vai atrás, e você tem fé no seu filho, né? Ele só evolui. E também não deixe de se cuidar, né? Se cuida para que você possa cuidar do teu filho.
faça uma atividade física, né? Eu me encontrei muito na atividade física, foi o que me ajudou muito a minha cabeça, assim. Então, tipo, se cuide para que você possa cuidar bem do teu filho. Isso. Ana? Ai, tava tentando achar aqui minha mensagem, mas não tô conseguindo. Mas eu acho que a minha mensagem é que a questão do autismo, ele não é uma doença. Eu quero que as pessoas entendam que ele não é uma doença, é uma condição. E é uma condição que pode ser trabalhada com profissionais adequados. E eu acho que a gente precisa ter mais empatia mesmo pelas pessoas, porque autismo não tem cara. Autismo, as pessoas, cada um é singular. Se todo mundo é diferente, por que o autista vai ser igual? Então, eu acho que é isso. E, assim, tem muitas mulheres ainda que estão sem ter esse laudo, sem ter esse conhecimento, por falta, às vezes, de ter coragem de ir. Então, eu tive coragem, então eu acho que eu também posso poder contribuir nesse sentido. E eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente pode ajudar, porque um diagnóstico ajuda muito. Você ter um diagnóstico, você buscar ajuda da qualidade de vida. Então, chega de rótulos, chega de limitações. Vamos buscar conhecimento e mais qualidade, liberdade. Eu acho que é a palavra certa. Então, muito obrigado. A gratidão mesmo por vocês aceitarem esse desafio de estar aqui com nós, levando todas essas mensagens, essas histórias reais para todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço, aproveite a semana, vem final de semana aí, aproveite e curta com a tua família, tenha teus micros momentos de felicidade e se cuide. Até o próximo programa, se Deus quiser. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.